Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos, que em breve há de acontecer. Ele enviou ao seu anjo para tornar-se conhecido ao seu servo João, que dá testemunha de Deus, que dá de tudo o que vive, e isto é a palavra de Deus, a testemunha de Jesus Cristo. Feliz aquele que lhes lê esta palavra, desta profecia. Feliz aquele que ouve e guarda, que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui ele começa a relatar a respeito da visão que João tem a respeito das 7 igrejas. Ele vai relatar algumas igrejas aqui, e nós estamos vivendo uma dessas igrejas hoje. Mas eu queria que você atentasse em 2 princípios, que eu vou focar a respeito disso aqui, porque vai falar de 2 igrejas com um posicionamento diferente. Porque se você pegar a primeira igreja, ele fala de Efésios, a segunda igreja é Esmirna. Aí o que está escrito? Ao anjo da igreja de Esmirna eu escrevo: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfemas dos que se dizem judeus, o que se diz judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, e não tem medo do que vem e que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, porá à prova, vocês sofrerão perseguições durante 10 dias, e sereis fiel até a morte. Lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui João começa a relatar a respeito de uma igreja que se diz pobre, que se diz não ter nada. Eu acredito que seja uma igreja que financeiramente estava passando por problemas muito difíceis, onde os recursos naturais ela não tivesse tendo êxito devido à falta de compromisso talvez da igreja, dos irmãos, ou a falta daqueles que têm só para si. E ele fala assim: olha, vocês se diz pobre, mas vocês são ricos. Por quê? Eu acredito que se você ler o capítulo um pouquinho mais para frente, você vai entender que eles falam que é uma igreja ser rica. Por quê? Porque é uma igreja que ainda tinha a presença. Então, ou seja, se eu tenho a presença, o resto não importa. Não importa se eu vou passar dificuldade, mas se eu tiver a presença, eu sou mais que rico. Então aqui o João está tendo uma revelação de dizer: olha, vocês estão se sentindo pobres, vocês estão se sentindo avarentos, vocês estão sem força para isso, mas eu estou dizendo para vocês, vocês são ricos. A diferença entre 2 igrejas, e aí eu vou te mostrar lá no capítulo 3, para nós começarmos aqui. A palavra diz assim no versículo 3, verso 14: a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escrevo: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberana da criação de Deus. Conheça as suas obras, seis que você nem é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frios nem quentes, a ponto de vomitares da minha boca. Você diz estar rico, e aquela riqueza não é preciso de mais nada. Reconheço, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Olha o que olha a diferença de uma igreja para outra. A revelação que João tem a respeito dessas igrejas. Uma se considera pobre e o próprio Deus considera ela rica. Aí já tem uma outra que se considera rica, e a Bíblia fala que são miserável, pobre, cego e nu. Traz uma certa confusão na cabeça, não traz? Porque a partir do momento que eu me basear naquilo que o pastor falou agora há pouco, se eu tiver baseado nas minhas riquezas, pelas coisas que eu posso ter, eu sou pobre. Por quê? Eu me torno uma pessoa avarenta, orgulhosa,
Eu me torno uma pessoa que eu só penso em mim mesmo. É por isso que a Bíblia está dizendo, olha, se tirar isso de você, não sobrou nada. Agora, se você pegar uma igreja que se considera pobre, e aonde o Senhor está olhando dizendo, não, você é rica porque você tem aquilo que é necessário, então você deixou de ser pobre. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que tem dinheiro, ela só tem o dinheiro. Ela não é rica. Ela só tem o dinheiro porque as pessoas só vão se aproximar dela por aquilo que ela tem, por aquilo que ela pode oferecer. Então, ou seja, se eu quiser algo de alguém, eu vou ter que comprar. Por quê? O dinheiro é que reina na minha vida. Mas a partir do momento que eu considero que o dinheiro ele é apenas uma ferramenta para trazer benefícios, nem só para mim, mas para aqueles que estão à minha volta, aí eu me torno rico. E não importa a quantidade de dinheiro que você tem. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós viveríamos e comeremos o melhor dessa terra, amém? Quantos creem nisso? E por que que muitas vezes nós não vivemos isso? Por quê? Fica uma pergunta, eu fiquei me perguntando há alguns anos na minha vida a respeito disso, porque não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver do que tipo de resposta você está dando para Deus. A minha pobreza, ela está relacionada a tipo de resposta que eu começo a dar para Deus. Se você pegar, e está em Apocalipse mesmo, é que não dá tempo ler tudo, mas se você pegar Balaão, era um profeta, do qual ficou cego devido às riquezas, às propostas. Balaque chega e oferece para ele, fala assim, olha, é o seguinte, eu te dou o que você quiser se você amaldiçoar Israel. Levo você em tal ponto. E ele leva. Falou assim, amaldiçoa. E o que Balaque faz? O que Balaão faz? Ele abençoa. Ele fala, não, está dando certo, vou levar você em outro lugar. E ele remove ele para um outro lugar. Chega assim, amaldiçoa, ele vai lá e abençoa de novo. A Bíblia fala isso por 3 vezes. Quando Deus vê a intenção do coração de Balaão, Deus cede. Falou, tá bom, Balaão, é isso que você quer, então vai. E Balaão segue sentido ao rei. E no meio do caminho a mula dele empaca. A mula dele trava. E aí a comitiva está indo embora. E ele começa a espancar. Ele começa a bater na mula, bater na mula, bater na mula. E a mula não se move do lugar. Do nada ela olha para ele e falou assim, você não está vendo o que está na minha frente? Você já viu o tamanho do anjo que está aqui na minha frente? Quantas vezes eu neguei alguma coisa para você? E o que a Bíblia traz referente a Laodiceias aqui? Porque a Bíblia fala aqui que nós que já são pobres, miseráveis, cegos e nus. Ou seja, a ânsia por dinheiro, a ganância por riquezas, um profeta se tornou cego. Ele continua sendo profeta, mas agora cego. Irmãos, eu vou falar uma experiência que eu tive, que amargou amargamente, até hoje eu acho que eu ainda tenho vestígio dela. Porque Deus falou comigo de todas as maneiras, mas eu não ouvi. Aí Deus usou uma mula, eu também não ouvi a mula. Ele falou, então vai. Eu fui em 2009, eu trabalhava na Firestone, e eu fui comprar um carro, estava sem carro, fui comprar um carro, foi até engraçado. E eu tinha tentado algumas fichas em outros carros e não aprovava. Eu tentei ficha nos 3 carros diferentes e não aprovou. Veio aprovar justo nessa benção. Mais caro, eu não entendi nada, porque se o mais barato não aprovava, porque aprovou logo o mais caro. Peguei o carro, fui buscar a mulher no serviço, parecendo uma limusine, fui lá buscar ela. E as pessoas falam, rapaz, não compra esse carro, véio, esse carro é bucha, você vai ter problema com esse carro. Eu falei que nada, isso é inveja. Dentro de mim, eu falei, isso é inveja. O cara não pode ter um carro desse, está falando que eu não posso ter. É inveja. Aí o orgulho subiu. Deus já tentou falar com a minha esposa, eu não ouvi. Ela falou várias vezes, você não compra esse carro. Eu não senti para você comprar esse carro. Isso porque eu fui buscar ela no serviço, tá? Ela falou, não senti para você comprar esse carro. E aí dentro da firma, tinha um mecânico. Irmão, se tem uma pessoa que de testemunha não dá para seguir, era daquele cara. De verdade. Era um cara que só falava palavrão, só vivia com coisas erradas. E ele chegou para mim e falou, cara, eu não tenho nada a ver com a tua vida, mas se fosse você, eu não comprava aquele carro.
Dá tempo de tu desistir. Olhei para ele e falei, quem é esse cara para falar comigo? Irmãos, eu não tinha assinado o contrato ainda. Final do dia, saí na firma, fui lá, assinei o contrato. Peguei aquele carro. No mesmo dia ele quebrou. Deus falou, eu não quero que você fique com esse carro. E aí veio outra mula e falou para mim, olha, velho, já que quebrou no primeiro dia, devolve. Você pode devolver. Você tem 7 dias para devolver. Eu falei, que nada. Aí veio na minha mente, falou assim, ó, vamos fazer um teste com o cara para ver se é de Deus. Olha o espertão. Falei para ele, falou assim, ó, é o seguinte, cara, o carro quebrou, eu preciso do carro para o final de ano. E se você não me der outro carro, o negócio está desfeito. Ele falou, pode vir aqui, escolher o melhor carro que tiver na loja e você fica os 7 dias com ele. Eu falei, opa. Fui lá, peguei um outro carro, fiquei esses 7 dias com esse carro. Fiquei o final de ano, voltou as férias do começo de ano, e esse carro na oficina, voltou, beleza. Irmãos, esse carro me deu tanto gasto, mas tanto gasto, que dava para comprar uns 3. Resumindo a história, esse carro eu vendi ele, coitado, eu vendi peça, porque ninguém comprava. Eu não conseguia vender ele, de maneira alguma. Só que, a gente por achar que sabe, homens, eu me considero dessa maneira, porque a gente é meio orgulhoso, sabe? Se vem da mulher você não aceita, se vem de outro você não aceita, então fica difícil Deus falar. E Deus mandou recado de várias formas. E aí esse negócio me pendurou, um belo dia eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, esse é o presente que o Senhor me deu. Deus falou para mim dessa maneira, eu te dei, eu te mandei 70 pessoas te avisar que não era para você fazer e você fez. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e eu consegui pagar esse carro. Eu devia para o banco 17 mil. E eu quitei esse carro com 2 mil reais. Aí depois eu cortei e vendi para o ferro velho. E ele foi embora. Isso por causa de quê? Por causa que Deus usou pessoas para falar comigo. Usou pessoas de Deus para falar comigo. Eu não ouvi. E eu acredito que aquele mecânico era a mula que o Senhor colocou sobre a minha frente. Falou assim, cara, daqui você não passa. Mas eu passei. Por ignorância, por orgulho. E até hoje eu não consegui dar baixa nesse documento. Isso foi em 2009 e ele está rolando ainda. Amém? Só para você entender, quando a gente assume o controle de todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa. Irmãos, eu vou falar para você, eu orei para Deus sim, que eu queria um carro. Mas no dia seguinte eu já estava dentro da agência. Eu não esperei uma resposta. Eu não esperei Deus dizer, olha, esse é o caminho. É dessa maneira. Não, a gente tem a mania de orar e a gente acha que orar para Deus é igual você pegar o telefone e pedir um iFood. Você termina o telefone de desligar, pip, a moto encostou do lado. Falou, opa, já chegou. Muitas vezes Deus ele quer provar, Ele quer ver o que está dentro do nosso coração, para ver se de fato esse anseio, esse desejo que nós queremos, se de fato isso não vai roubar aquilo que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente dá essas cabeçadas, dá esses trecos na gente assim, por quê? Porque a gente acha que porque é bom naquele momento, e às vezes naquele momento não era a hora. Não era a hora. Eu lembro quando a gente foi trocar isso aqui, foi algo muito surreal. Aí você vê a diferença de uma coisa para outra. A gente quando fomos até uma agência para ver, eu ia trocar de carro um ano, depois aconteceu algumas coisas, esperei mais um ano. Irmãos, esse carro, Deus falou, vai, porque eu estou mandando ir. Eu relutei com ela, falei, amor, mas tem certeza, não tem dinheiro para pagar esse carro não. Eu não consigo pagar esse carro não. Ela falou, Deus falou para mim que era esse e era dessa maneira, então nós vamos fazer. E tem mais um detalhe, é no meu nome, não é no seu. Eu falei, tá bom. Irmãos, a ficha desse carro, ela aprovou em apenas 5 minutos, sem análise de crédito. E tinha uma frase dentro do estabelecimento. Nós entrou no carro e olhou para a porta e viu lá, tudo posso naquele que me fortalece. Qual que era a frase? Eu até esqueci. É. A frase estava assim, tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. E foi muito de Deus, que foi muito rápido, irmãos. Não teve burocracia, não teve nada. E aí nós estamos no meio de uma pandemia. Mas o Senhor falou assim, vai que eu te sustento. Vai fazer 3 anos. E para a honra e glória do Senhor, nunca atrasou um dia a parcela dele. E o outro eu só vivia me matando.
Então, só para que você entenda que o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Às vezes a gente acaba de orar e a resposta já vem imediato. Eu já vivi isso. Mas já vivi a resposta que eu estou esperando até hoje. O Senhor falou, não é a hora ainda. O que nós precisamos entender é essa movimentação do tempo. Daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E aqui no versículo ele continua. Deles e estes conselhos, compre de mim ouro refinado no fogo. Se você tornará rico, compre roupas brancas e vestes para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre corilho para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreenda e disponibilize, disponha-se aquele que ama, por isso, ou seja, arrependei. Essa parte arrepender, irmãos, é algo assim que o Senhor ele nos dá a revelação daquilo que Ele quer, e Ele ainda nos dá a oportunidade de dizer assim, olha, arrependa que ainda dá tempo. Arrependei. Ele está dizendo, olha, compre ouro refinado no fogo, roupas brancas. O que traz para nós a referente a isso? Joelho no chão, irmão. Arrependimento, a entrega, morrer para si mesmo, fazer aquilo que é necessário, não aquilo que eu quero fazer. Irmãos, tem dias que a gente não quer. Tem dia que a nossa carne, ela luta para você ficar em casa. Eu tive uma semana de jornada assim, puxado, a ponto de ter dias da semana que eu não consegui parar nem para almoçar, porque não dava tempo. Ou eu fazia isso, ou eu escolhia fazer outra coisa e alguma coisa ia ficar para trás. Mas devido ao compromisso, a responsabilidade, você corre. Mas o tempo é dele, e ele determina todas as coisas. Irmãos, eu não faço rota. Para quem não sabe, eu sou um trabalhador, eu sou autônomo. Eu tenho uma distribuidora de materiais voltado para a parte elétrica e acabamentos na área da construção civil. Então eu tenho hoje na média de 200 clientes, do qual a maioria é pedido pelo WhatsApp. Então, antigamente eu trabalhava muito com estoque, hoje eu não tenho tanto estoque mais como eu tinha antes. Hoje eu vendo para depois comprar. Foi uma estratégia que Deus me deu. Irmãos, eu vivia correndo atrás da situação e eu não conseguia resolver. Um belo dia Deus me deu uma estratégia, falou assim, olha, você tem um cliente, você tem um material, você só precisa saber trabalhar. Trabalhe assim. Deus falou, você vende, você compra, depois você entrega. Não precisa ter o material estocado. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a trabalhar dessa maneira. As coisas mudou demais. Demais. E eu levanto de manhã e falo para o Senhor, Senhor, para onde que eu vou hoje? Porque às vezes eu quero fazer uma rota, né? Toda pessoa que trabalha com entrega, ela planeja uma rota. Ou está aqui o irmão que trabalhava com o Mercado Livre, trabalha ainda, não sei se trabalha ainda. Então quando ele chega na base do Mercado Livre para pegar uma mercadoria, ele já tem uma rota traçada, porque senão ele não consegue fazer as entregas. Então ele faz aquela rota que vai facilitar a localização dele ali para fazer as entregas. E eu de manhã eu tinha esse hábito de chegar e falar assim, eu vou fazer isso amanhã. Hoje não, hoje eu levanto de manhã e falo assim, para onde que eu vou? Do nada eu penso que eu estou aqui, eu estou acolá. Essa semana, essa semana eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Eu não sei nem se eu cheguei a falar para ela. Eu estava programado para fazer algo, olhando na hora, a hora vencendo, foi na sexta-feira passada. E eu precisava pegar um material numa empresa lá em Suzano e o cara só conseguia me atender até as 3h30. Porque de sexta-feira ele para às 4h. Porque o pedido já estava liberado, a nota já estava feita, era só chegar, pegar a mercadoria e ir embora. Mas ele falou, se você chegar às 3h31, eu não abro mais o portão, você não vai conseguir levar. E aí eu estou indo ali naquela estrada da Estrada dos Fernandes, ali sentido Suzano, e do nada me aparece um motoqueiro empurrando uma moto e a mulher atrás. E eu passei direto. Deus falou, volta e pergunta o que está precisando. Eu freiei o carro de uma vez, assim, sabe aquele ato, como se tivesse alguma coisa na sua frente, você freia de uma vez.
Porque o hábito do freio é isso, né? Qualquer coisa você já pisa. Dei uma ré e voltei. Falei pro cara, o que aconteceu? Ele falou, acabou a gasolina. Deus falou, você vai no posto, pega a gasolina e traz para ele. Eu olhando no relógio, falei, 3 horas. Falei, meu Deus, não vai dar tempo. Falei, Jesus, e agora o que eu vou fazer? Deus falou, vai lá, pega a gasolina e traz para ele. Irmão, estava mais ou menos uns 4, 5 quilômetros da onde ele estava. Para frente, para trás estava bem mais longe, porque o posto mais próximo que ele ia achar era se ele chegasse em Mauá. Ele estava bem no meio dali das Estradas dos Fernandes, para Suzano, voltando para Mauá. Quase no limite ali onde tem o castelo ali, que tem um... Para quem anda para aquele lado ali, sabe que tem um castelo ali. Fui até o posto de gasolina, peguei o galão, coloquei a gasolina e encontrei ele no caminho. E aí eu desci do carro, pus a gasolina na moto dele, tudo. Aí o cara falou, me passa a chave do seu Pix. Na hora que eu ia passando, Deus falou, não. Eu não mandei você passar Pix para ele. Falou, abençoa a vida dele e corre que o seu compromisso está em cima da hora. Eu falei, não, fique em paz, Deus está mandando te abençoar. Ele falou, como é que é? Eu falei, não, Deus mandou te abençoar. E assim, eu ouvi a voz do meu Senhor. E falou, cara, foi Deus mesmo, porque ninguém parou. Já passou o motoqueiro aqui e não parou, porque geralmente o motoqueiro para. E o que eu achei mais interessante é que eu não ia para aquele lado. Porque eu sabia que não ia dar tempo. Resumindo, eu cheguei na firma, era 3h15. Parece que o relógio parou. Falei, mas como assim? Era 3 horas lá atrás. Eu fui no posto, peguei a gasolina, voltei, olhei no relógio, cheguei na firma, 3h15. Fiz o que eu tinha que fazer. E aí Deus me dá uma lição, porque Ele fala assim, olha, não é do seu relógio, é no meu. Não é o seu tempo. E às vezes, irmãos, por causa da nossa correria, por causa da nossa agitação, às vezes a gente não ouve aquilo que Deus está falando. E dali para frente, tudo que eu precisava fazer, eu fiz. E com o tempo. Então o Senhor, Ele quer que você entre nesse relógio, porque o tempo é dele. Então aqui em Apocalipse, ele está falando a respeito sobre isso, de uma igreja que é pobre, porque ela não entendeu o significado da riqueza. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, hoje, se eu olhar em 2005, foi em 2005 que a gente começou a ir para a igreja. Afirmei mesmo em 2006 ali, que eu me batizei. Se eu for olhar os milagres que eu já vivi, de 2006 para cá, dinheiro nenhum compra. Nada. Nada. E mesmo às vezes eu não dando a resposta certa para Deus. Porque a misericórdia dele é tão grande que ele te dá a oportunidade e fala, olha, se arrependa. Ei, volte de onde você caiu. Levanta. É tempo. Dá tempo. E aqui ele está falando justamente sobre isso. Olha, você que caiu, ei, levante, ainda dá tempo. Se arrependa. Irmãos, Satanás, ele é tão astuto que quando a gente erra, ele nos escraviza naquele erro. Ele nos para ali. E se você não reconhecer que você está doente, não tem cura. Se eu não reconhecer que aquele pecado, por mais pequeno que seja, às vezes não é nem um pecado. Por mais pequeno que seja, ele te prende e você deixa de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Às vezes por causa do orgulho, por causa de saber, achar que sabe. Eu não canso de dizer que se eu ouvisse mais a minha esposa, eu tinha sofrido bem menos na minha vida. Não é porque ela é santinha não, é porque ela tem a visão. Ela falou, pega a visão, filho, não dá, do jeito que você está querendo fazer, não dá. De verdade. E ela falava, não faz isso. Eu falava para ela, o que? Não faz o quê? Aí ela fazia. Quebrava a cara. E aí, em vez de voltar e pedir perdão para ela, eu ia fazer de novo. Quebrava a cara de novo. Irmãos, eu tenho uma parceira que está indo para 25 anos de parceria. Parceria. A gente não tem um holograma, a gente não tem uma parede entre nós. Não existe. Eu estou falando isso com toda certeza. Nós não temos parede. A gente não temos aquele negócio, deixa eu curiar seu telefone para ver o que tem nele. Se você pegar meu telefone, 80% dos contatos que eu tenho é de mulher. Mas a minha esposa nunca pegou meu telefone para dizer assim, quem é essa aqui? O que é isso aqui?
Tanto que a senha é dela. Não tenho senha. Irmãos, no relacionamento, aonde eu coloco a senha no meu celular, que a minha esposa não sabe, policie. Policie porque alguma coisa está errada. Porque se as minhas filhas não tiverem acesso ao meu celular, tem coisa errada. Tá, minha esposa que não deixa mentir. A senha, elas todas sabem. Eu coloco uma senha porque senão ele mexe, ele tem vida própria, ele começa a ligar sozinho. Porque você põe no bolso, você começa a mexer ele. E até por causa também de pessoas pegar na rua, às vezes você perdeu, alguém levar e não vai conseguir desbloquear ele. Esse celular tem uns sistemas aí que criaram. Os caras descobrem rápido também como fazer, mas até descobrir. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? Que se nós estivermos cegos, mas tem um detalhe para você ser cego. Se você pegar o filho pródigo ele chega numa situação do qual ele está no meio de uns porcos. E ele ouve uma voz, eu acredito que foi a voz que ele ouviu, falou assim: cara, na casa do teu pai, os servos dele comem melhor que isso aqui. E ele lembra, falou: opa, até os servos do meu pai não têm uma vida como essa. E ele resolve voltar, mas ele estava cego. Mas ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz que ele entendeu que ele precisava voltar. E quando eu ouço uma voz, e qual é o meu posicionamento para voltar? Arrepende-te. Arrepende. Porque você fica imaginando, se você parar para analisar, por exemplo, a passagem do filho pródigo, se ele fosse imaginar que ele destruiu uma riqueza por maus gastos, com prostituição, mas ele reconhece e fala: não, eu não sou mais digno de ser chamado de filho, mas eu posso ser um empregado do meu pai. Mas um pai, filho é filho, não vai mudar. Mas a partir do momento que ele toma esse posicionamento que volta, ele começa a se arrepender. Ele vê um arrependimento. A nossa vida, irmãos, ela é... Eu vou falar uma coisa para você, quando a Bíblia diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. Não se glorie por o que você sobreviveu hoje, porque você não sabe se você vai sobreviver amanhã. Então a Bíblia diz: ó, viva um dia de cada vez. Viva o hoje como se fosse o último, até um dia você acertar ele. Porque vai chegar esse dia. Por que muitas vezes a gente vive sem ter paz em meio a tantas coisas? É conta, é trabalho, é isso, é aquilo. Por quê? Porque você começa a antecipar o sofrimento antes da hora. Nós precisamos entender que é uma coisa de cada vez. Mulher ainda tem essa habilidade de fazer 4, 5 ao mesmo tempo. Porque eu vejo a minha esposa, ela lava a roupa, ela cozinha, ela limpa a casa, e daqui a pouco ela está fazendo outra coisa. Eu vou olhar assim, e ela falou assim: você faz a comida, deixa essa bagunça toda. Eu falei: eu só consigo fazer a comida, não consigo lavar a louça. A louça fica para depois. Ela falou: mas eu faço assim. Eu falei: você faz, eu não consigo. Não é assim? Então assim, a mulher, ela já tem uma habilidade a mais. Mas o homem não, o homem é cada um no seu tempo. Eu lavo o quintal, ela falou: e a mangueira? Eu falei: calma, depois eu dobro a mangueira. Então, Deus, Ele tem para cada um de nós uma medida. Por exemplo, não dá para mim andar na medida do Éder, Edivan. Ele prega aqui a 1.000.000. E o fogo desce. Semana passada nós tivemos uma irmã que dá aula. Olha para você ver, cada um tem uma medida. Eu não consigo pregar igual o pastor Flávio. Não dá. Já pensou se todo mundo fosse igual? Seria chato, não seria? Então, ou seja, Deus, Ele deu para cada um de nós uma medida. O problema é que muitas vezes nós queremos colocar a medida de um em outro. Às vezes eu espero demais é Roseli, né? Beth, a Roseli não está vendo. Ah, está lá. Então não dá para mim pegar a Beth e querer ser que ela seja a pastora de Jennifer. Não dá. Por quê? Porque cada uma delas tem uma medida. O Senhor, Ele deu para você cada um na sua medida. Você só precisa descobrir qual é ela, para que você não ande na medida dos outros. Não dá para você querer andar na medida do outro. As pessoas olham para mim ontem, por exemplo, eu saí de casa às 8 horas da manhã, fui chegar em casa às 2. Porque depois que eu encerrei o expediente, ainda fui buscar uma sobrinha minha lá no Morumbi, que estava tendo um show lá,
2 quilômetros para chegar e não chegava, elas vieram a pé até chegar em mim. Irmãos, eu fico imaginando o que passa na cabeça de um ser humano que fica 9 horas para assistir um show, que dura apenas 1h30, que ela não consegue ouvir nada, só barulho. Porque, vou falar uma coisa para você, dentro de um estádio com 100 mil pessoas, você vai ouvir o quê? A pessoa chega no Morumbi 3 horas da tarde, sai de lá 1h da manhã e estava feliz. Dá para entender um negócio desse? Aí se ela converte, ela vai para o culto, se passar 5 minutos do horário, ela já fica, esse culto não acaba hoje. Eu não entendo. Eu não entendo, porque às vezes valorizamos aquilo que não tem valor, e aquilo que era valorizado a gente não valoriza. Por isso que a palavra diz assim, é melhor um dia na presença do Senhor, do que 1000 longe dele. Porque esse um dia é o suficiente. E se você pegar na passagem aqui, ele fala assim, olha, porque és quente e nem frio, estou a ponto. Olha o que Deus está falando. Estou a ponto de vomitar. Irmãos, nós não estamos falando de algo de lá de trás, nós estamos falando de algo que está por vir. A Bíblia fala que Laodiceia é a última igreja da revelação. Se você ler Apocalipse, depois no capítulo 4, já começa a falar a respeito do que está por vir, o que vai acontecer. Mas antes de acontecer, o Senhor manda o recado para cada uma. Fala assim, olha, porém contra ti eu tenho isso, olha, contra ti eu tenho isso. E lá, se você pegar em Efésios, ele fala, olha, contra ti porém eu tenho que perder o primeiro amor. Era uma igreja fervorosa, uma igreja que clamava, uma igreja que buscava, que queimava na presença. Mas agora vocês diminuiu. Volte a fazer as obras que vocês faziam. Comece, que ainda dá tempo. E aqui em Laodiceia ele está falando assim, olha, por você estar ocupado com tantas coisas, por você estar ocupado achando que são ricos, que de nada precisa. Irmão, você pode observar uma coisa. Observe o comportamento de uma pessoa quando ela não tem nada fisicamente, está passando perrengue, a partir do momento que ela muda de vida. Observe o comportamento, porque enquanto ela não tem nada, ela é toda humilde, toda cheia de assim, ai meu Deus, tal, os irmãos, tal. A partir do momento que ela tem uma posição diferente, você vê que ela muda, ela transforma. Porque, irmãos, era para ser o contrário. A gente, quando não tem nada, eu costumo dizer assim, eu sempre falo para Deus, Senhor, não me deixe esquecer de onde eu saí. Não é para ter dó de mim, não é para me sentir dó, não, é para me lembrar e dizer, olha, está vendo quem eu era? Nada. Sabe o que eu sou hoje? Menos que nada. Porque lá atrás eu era um nada, eu não conhecia o Jesus. Hoje eu tenho que ser menos que antes, porque só assim ele vai aparecer. Porque se eu achar que eu sou alguma coisa, ele some. Então quem tem que ser menos é eu. Ele tem que ser sempre o mais da minha vida. Então se eu não tiver esse posicionamento de olhar e falar, Senhor, eu já fiz. Aí, irmãos, quando Paulo fala a respeito de que ele é grato por tudo que Deus já fez. Ei, eu já soube viver com nada, mas também eu já vivi com pouco, e também já vivi em abundância. E aí depois ele continua e falou assim, sua graça me basta, e para mim é o que interessa. O resto é passageiro, vai ficar. Aquilo que o pastor falou aqui, você está achando que vai levar alguma coisa? Não vai. Nós viemos nu e vamos voltar desse jeito. É desse jeito que vai ser. Então, se você puder desfrutar daquilo que Deus tem colocado na sua mão, desfrute da sua casa, desfrute dos seus filhos, desfrute, irmão. Se você der a oportunidade de viajar, viaje. Faça isso. Não fique pensando, a conta vai chegar, eu sei que ela vai chegar, você viajando ou não viajando. Eu acabei de voltar de uma viagem faz 1 mês e pouco, raciocinando se eu ia ou se eu não ia. Eu vou falar uma coisa para você, nada mudou, as contas estão sendo pagas do mesmo jeito. Mas eu pude viver aquilo que Deus tinha para mim. E eu vou falar uma coisa para você, foi algo fora de série.
Mas a partir do momento que eu entendo que Deus ele é a minha medida, eu não preciso me preocupar com o resto. A gente tem que ter sim cautela daquilo que faz. Porque a Bíblia diz assim, se você não tiver essa cautela, você vai ser considerado como um tolo. E você ainda pode ser que traga vergonha para o Evangelho. Irmãos, quando a Bíblia fala de cego, ela não está falando de cego fisicamente. E Deus, quando Ele fala assim, eu vou usar quem eu quiser, da maneira que Ele quiser, que seja uma mula, que seja uma pedra. Mas aqui o texto fala de uma mula. E muitas vezes a gente acha que Deus vai falar com nós através de uma jumenta que vai parar na sua frente. Não. Às vezes é um irmãozinho que está do seu lado. Ou até mesmo aquele que está lá na firma, que você sabe que não tem testemunho nenhum. Mas ele olhar para mim, olhar para você e falar assim, ser crente desse jeito? Eu não quero não. É melhor ficar onde eu estou mesmo. Irmãos, isso é difícil você ouvir um negócio desse. Eu, dentro da Fars, na época que eu trabalhei lá, eu ouvi de pessoas que diziam que era crente, e o outro olhar para mim, crente que nem você, eu prefiro ir para o inferno. Irmãos, isso para nós é doído. E você sabe o que eu mais ouço na rua? O maior escalote que as pessoas dão na rua, sabe quem é? Crente. Irmão, você sabe, isso para nós dói. De a pessoa falar assim, olha, depois eu faço isso, tá, beleza, não, eu sou cristão. Eu falo, então não, posso pagar adiantado, porque se você não pagar adiantado, não vai ter negócio. Eu já ouvi várias vezes isso. Eu, por exemplo, já os maiores problemas que eu tive, como na época de pedreiro, foram com crentes. E o pior, tá? Com pastores. Tá? Só para você não se assuste não, para você entender que pastor também é gente. É ser humano do mesmo jeito. Então nós precisamos entender isso, que olha o que Paulo fala, ó, ei, quando você for, seja as minhas testemunhas. Mas a testemunha, ela quer dizer, olha, não é com o que você fala, é com o que você representa. Irmão, ser testemunha no meio da igreja é fácil. Eu posso esconder minhas marzelas para o pastor Flávio e mostrar para ele o quanto eu sou bonzinho, o quanto eu sou prestativo. Eu vou ser assim porque eu vou ser aceito. O pastor falava, muda isso aqui para ali. Opa, mudei. Aí ele falou, não, traz de volta para cá. Opa, é porque eu vou ser bonzinho. Mas se eu chegar para ele e falar, cara, não vou fazer isso aí. Aí você tem um medo da rejeição. Você fala, como é que vai ser? Então, quando eu não entendo o meu lugar no Senhor, eu vou viver atrás de elogios. Se eu vim aqui arrumar cadeira e ninguém falou nada, eu falei, não vou mais arrumar cadeira não, ninguém viu. Ninguém falou nada. Irmãos, e nós precisamos entender isso, que quando você faz para o reino. A Bíblia diz, olha, se tu der com a mão direita, esconda a esquerda para que ela não veja. Ou seja, não importa o que você está fazendo, quem vai te ver é Ele. Dele não passa nada. Dele não passa nada, irmãos. Então quando a Bíblia está dizendo aqui, olha, mas antes que você fosse quente ou frio, porque você é morno, ei, vomitarei da minha boca. Ou seja, arrependa-se que ainda dá tempo. Irmão, não dá mais para nós viver um evangelho com água no joelho. Porque tem muitos que estão vivendo e não estão molhando mais nem o pé. Muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho que, se eu molhar a ponta dos dedos, já está bom. Eu vou no culto de quinta, ou talvez eu vou no domingo. Se der eu vou, se não tiver nada mais importante eu vou. Acontece lá em Mauá, aqui não. Entende? Lá acontece muito isso. De pessoas falam, mas se esfriou. Vou nada. Vou de noite. Aí chega de noite também não vai. Nós temos a opção de culto de manhã e de noite lá. Por quê? Porque nós estamos vivendo um evangelho morno. Tanto faz como tanto fez. Olha, eu não estou vivendo tempestade, mas também não estou vivendo escassez. Então, vou vivendo. Irmão, ora pelo irmão. Não. Sair do meu lugar para orar por alguém, não. Nós estamos vivendo, irmãos, tempo de cultos. E que se o pastor ou o ministro de louvor não der uma coordenância para você se mexer, igual uma marionete. Você sabe como é que funciona a marionete? Tem alguém controlando ela. E é o incrível que a marionete faz todos os comandos de quem está atrás. Seja engraçado, eu acho incrível que lidar com um negócio daquele. Tem um irmão lá na igreja lá que ele fala com o boneco parece gente falando. Mas ela só vai através de um comando, irmão. Mas se eu posso ser uma marionete,
que seja do Senhor, amém? Que seja aquela que o Senhor diz, vai, tu vai. Tu diz, para, tu para. Tu diz, fica, tu fica. Por que eu tenho que ser a marionete de homens? Irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo de Laodiceia, onde as pessoas acham que tem tudo. Que elas agora não precisam mais de nada. Ela não precisa de um conselho de um apóstolo. Ela não precisa mais de um conselho de um pastor. Ela não precisa de mais nada. Ela tem a internet para isso. Irmãos, eu fico triste quando eu vejo pessoas contando de testemunho que elas ouviram só de pregação na internet. Não que não seja bom, irmãos, é bom. Tem muita coisa boa lá. Tem muitos homens de Deus lá também. Mas, irmão, se você não tiver suas experiências com o Senhor, de nada vale. De nada vale. Irmão, se você não anseiar dentro de você experiências com o Senhor, aonde você quer ver o céu abrindo, o fogo descendo, essas experiências você tem que clamar dentro de você, tem que arder dentro de você. Irmãos, teve uma época que eu vivi algo assim sobrenatural do Senhor. Mas eu entrava nesse lugar e falava, Senhor, eu não estou cansado de ouvir testemunho dos outros. Estou cansado de ouvir pessoas falando, olha, fulano isso aconteceu, fulano isso aconteceu. E comigo nada. Até o dia que eu pude viver essas experiências. Falei, Senhor, eu não abro mão disso. Eu quero ter minhas próprias histórias para contar. Eu quero ter minhas próprias experiências, onde o Senhor fez através da minha vida. Porque a tua palavra diz que no Senhor, o Senhor faria obras maiores do que o Senhor já fez. Se o Senhor deu essa ordenança para nós, que nós viveríamos isso. Irmãos, Jesus falou isso, que nós faríamos obras maiores do que Ele já fez. Está escrito. Mas porém Ele diz, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Irmãos, olha o princípio da fé. Ele está dizendo, olha, conhece o grão de mostarda? É a menor semente que existe. Mas se tu tiver do tamanhozinho dela, se falar para este monte, lança-te daqui, ele faz isso. Sabe por que nós não estamos vivendo muito o sobrenatural de Deus? Porque às vezes nós oramos, nós mesmos nem acreditamos naquilo que estamos orando. Sabe por que muitas vezes, talvez, nós olhamos... É Vitor, né? O nome do menino é? Cauã. Eu vejo o Cauã adorando. Irmãos, isso é adoração de verdade. Mas... se Deus falou para nós que nós viveríamos obras maiores do que Ele já fez, por que a gente não impõe a mão sobre Ele e não dá uma ordem que Ele ande? Sabe por quê? Porque antes mesmo de nós orar, o nosso coração já duvidou. Ah não, mas Ele nasceu assim. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes a oração nossa não é respondida porque nós mesmos não acreditamos. Como é que nós vamos acreditar naquilo que Deus está fazendo se dentro do seu coração já duvidou? Irmãos, e tem outra oração. Tem oração que Deus manda você orar é para repreender, não é para abençoar. E muitas vezes onde Deus está mandando repreender, você abençoa, Senhor. Eu já vivi isso e eu já orei e a pessoa se afastou de mim. Eu comecei a orar e a pessoa começou a me... tipo, cara, não é para mim não, sai daqui. Por quê? A gente está acostumado a receber só bênção. A gente quer que Deus orar para Deus para curar, para libertar, para fazer isso, fazer aquilo, para abençoar. E onde Deus falou assim, eu estou tratando com ele, eu quero que você ore dessa maneira. Tem coragem? Precisa ter coragem. Mas por que você precisa ter coragem? Porque você precisa saber quem está falando com você. Porque muitas vezes pode ser o meu emocional falando. Eu olho a vida do sujeito e falo, rapaz, esse cara precisa se posicionar, então eu vou orar dessa maneira. Não, é Deus que te dá o direcionamento. E a partir do momento que você faz isso, a glória do Senhor vem. Porque a pessoa vai entender que o que Deus está mandando falar para ela é tudo aquilo que Deus já falou com ela e ela não se posicionou para fazer. Irmãos, Deus não dá repreensão para ninguém antes dele falar com você. Só que se você não ouviu, ele vai usar alguém para fazer. O Senhor primeiro fala no secreto com você. Ó, não faz assim, assim, assim. Aí você vai e continua fazendo. Aí daqui a pouco você não ouve mais a voz. Aí Deus vem e manda alguém. Fala assim, olha, assim, assim, assim. Peraí, mas eu já tinha ouvido isso antes. Irmãos, uma coisa é muito simples. Para a gente eu já estou encerrando, tá? Para a gente entender. Se tiver um buraco aqui, incomoda ou não? Se tivesse um buraco aqui,
Aí toda hora que você chega, a primeira coisa que você vê é o buraco. Incomoda. Aí passa um dia, fala, caramba, esse buraco ainda está aqui. Passa 2, 3. Irmão, pode esperar, é 15 dias você não está mais nem preocupado com aquele buraco. Você só faz assim, pula por cima. Por quê? É a mesma coisa do pecado. Quando você vai fazer algo errado, o Espírito Santo te cobra antes de você fazer. Sabe aquele anjo da guarda que fala assim, né? Que a consciência, o pessoal lá no norte tem essa mania, e a minha consciência pesou. Não é que a sua consciência pesou, filho, é o Espírito Santo gritando, filho, não faz isso que você vai se arrebentar. Aí o que a gente faz? Mesmo assim, vai lá e faz. Aí você fica com aquela coisa, sabe aquela coisa ruim depois que você fez algo errado? Você fala, poxa vida, não devia ter feito isso. Mas uma hora ou outra você depara com a mesma situação, você vai lá e faz de novo. Caramba, só que na terceira vez você nem lembra mais. E vai. O pecado ele começa dessa maneira. Errei com a minha esposa. Deus falou, vai lá e pede perdão para ela. Ela está errada, eu vou pedir perdão não. E aí você deixa. A Bíblia diz que o dia traz consigo o seu mal. Irmãos, ela está aqui que é testemunha. Isso aí você pode comparar, pode ver até com as minhas filhas. São 25 anos de casado. Se eu falar para você que eu já dormi um dia brigado com essa mulher, eu estou mentindo. Já tivemos arranca-rabos feios, brigas violentas, mas entrou para o quarto, é hora de resolver o problema. Hoje não, que hoje a gente já tem mais maturidade, mas a gente já resolve logo, que é para não ter que deixar nem um dia se pôr. Eu não deixo. Estou falando de mim, eu não deixo. Mas já teve épocas da gente ficar até de madrugada. Falando, vamos resolver. Não quero papo. Vai querer papo sim. Quando um não quer, o outro não quer e cede um para um lado para o outro. Não, nós vamos resolver isso. E a gente resolve e termina tudo numa boa. Resolvi o meu problema. Agora você imagina você começar a fazer isso todo dia. Irmão, você não dá conta. A maioria dos relacionamentos se acabam por causa disso. É um probleminha pequeno. Você pode ver 90% dos casamentos que se destrói não é por traição, não é por falta de dinheiro, não é não. É por coisinhas pequenas que Satanás vai construindo. Quando você vê, você não dá mais conta. Aí fala, o amor acabou. Não acabou não, é que você colocou uma pedra em cima e essa pedra ficou maior do que você podia carregar. Aí qual é o problema? O melhor problema a resolver? Cada um para um lado. E ainda diz assim, não seria o primeiro e nem o último. Muita gente vive assim. E aí vem aquilo para os filhos. Acarreta. Sabe, eu não quero carregar isso para as minhas filhas. Por isso que eu tenho que ser exemplo de casamento, de marido para minha esposa e para as minhas filhas, não só para ela, mas para quem está em volta. Irmãos, eu fiz uma pergunta para minha filha há um tempo atrás, que o pastor ministrando lá, ele falou assim, olha, se você for homem e tiver coragem, chega para sua filha e pergunta se ela queria ter um marido que nem você. Se você queria ter um casamento igual ao seu. E eu fiz essa pergunta para minha filha. Ela falou, pai, se tiver um homem que nem você, eu caso. Para ter um casamento igual ao seu, eu quero. Mas não é o que eu estou vendo. Por que eu estou falando isso? Não é para me gloriar, não. Porque longe de mim isso. Porque, na verdade, a Bíblia diz que nós temos que ser a testemunha. Você precisa ser testemunha. Eu não preciso mostrar para ninguém em redes sociais que eu estou bem com meu marido ou com a minha esposa, foto disso, foto daquilo. Em casa é foice para todo lado. Irmão, você pode prestar atenção de pessoas que vivem postando a Love You nas redes sociais, dentro de casa, o pau tora. Porque ela não está preocupada em resolver o problema dela, está preocupada em mostrar que está bem. Para mostrar para outra que o casamento dela é melhor, que as coisas dela são melhor. Amém? Então aqui a Bíblia está dizendo assim, olha, mas antes que você seja de quente ou frio, mas não que seja de morno, joga fora tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor na sua vida. Joga fora, irmão, ainda dá tempo. Arrependa-se que ainda dá tempo. A Bíblia diz que o Senhor não despeça um coração contrito e quebrantado.
Amém? Eu queria ter tempo para avançar aqui, mas a hora já acabou-se. Já são 9h15, amém? Eu queria que você ficasse de pé. E que você meditasse um pouco referente àquilo que você tem vivido como padrão de vida. A rotina do dia a dia, o tempo que você medita, o tempo que você tem buscado a presença no Senhor. Irmão, se a gente não tiver esse tempo diário, seja ele 5 minutos, 10 minutos, a gente começa a ficar desnutrido naquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? As preocupações, as responsabilidades que a gente temos, que todos nós temos, ela vai roubando e vai tirando de nós aquilo que é mais precioso: a presença, o tempo no Senhor.